Muito bem, começa a partir de agora, aqui na TV Assembleia, mais uma edição do Ponto de Vista, um programa para discutir o cruzamento entre o direito e a política e saber de fato qual é a influência que um campo exerce no outro. A gente já está entrando aí no nosso 5º ano de entrevistas mensais com advogados, com gestores públicos, para falar sobre as principais atualizações jurídicas que afetam diretamente a vida do sul-mato-grossense e do brasileiro. E no programa de hoje, como a gente já anunciou aí, a gente vai falar com um entrevistado que já participou do nosso programa. Ele veio falar há 2 anos, eu acho, né, André? 2 anos? Foi, 2 anos. Sobre a reforma tributária, a gente trouxe ele de novo para falar sobre um tema totalmente alheio às reformas essenciais do Brasil, sobre essas atualizações jurídicas. Mas não se engane, esse tema continua tendo relação com o direito e a política. A gente vai falar sobre a legislação imigratória, com foco para os Estados Unidos, que é onde o André terminou recentemente o seu mestrado e está se especializando na concessão de vistos para brasileiros. Seja bem-vindo ao programa, André. O André. Obrigado, Paulo. E uma correção, o André trouxe, além de participar de novo do programa, trouxe uma convidada a mais, que é a filha dele, a Lorena. Obrigada, tudo bom? Obrigado, Paulo. Obrigado por receber a gente de novo aqui. E é exatamente isso que você falou. A gente terminou agora o mestrado e a Lorena já fez a prova da OAB aqui nos Estados Unidos. Eu vou fazer a minha só em fevereiro. Nós estamos trabalhando no escritório antigo de imigração aqui, que ele é baseado em Princeton, New Jersey, e o foco nosso é imigração de trabalho. Então, é só deixar bem claro que Lorena e eu ainda não somos advogados nos Estados Unidos, estamos quase lá, mas não somos ainda, mas estamos no escritório antigo que está bem acostumado a mexer com a imigração baseada em business, em negócios, há mais de década. Exatamente. O André, ele falou sobre essa formação dele. Eu trouxe até aqui um arquivo pessoal meu para falar sobre a universidade que ele concluiu o mestrado, Duke Law of School, tem o time Blue Devils. E vocês foram, inclusive, homenageados aí pela universidade, porque eu acho que foram o primeiro pai e filha que se formaram na mesma turma. Eu queria começar perguntando por que vocês escolheram esse ramo da advocacia. Por que os Estados Unidos, André? Eu morei aqui em 93 como intercambista e eu sempre quis voltar para ficar um tempo com a minha família. Então, eu já queria há muitos anos. E eu falei com a minha esposa, vamos, no meio da pandemia, eu falei, vamos agora ver se a gente vai, eu faço o mestrado, e depois do mestrado a gente tem 1 ano de autorização de trabalho na mesma área jurídica, né? E ela topou, e aí a gente era para ter vindo em 21, e acabou que a pandemia deu uma certa voltada em 21. Eu fiquei com medo das aulas irem para online, e aí eu perdi o sentido de estar aqui, né? Com aula online eu poderia fazer do Brasil, poderia fazer de qualquer lugar. E eu pedi um adiamento para 22, deu certo, aí a gente só veio ano passado. Então foi para... Eu sempre fui muito curioso, Paulo, com a dinâmica de funcionamento do direito americano, sabe? A gente, no sistema de civil law, né? O direito civil no Brasil, e o direito anglo-saxão, o common law, tem aquela dúvida de todo advogado, será que é tão diferente assim? Aonde são as maiores diferenças? Qual que é a força do precedente, que é o case law, que é a legislação que sai dos casos concretos? Como é que é isso na prática, não na teoria? Na teoria você lê um livro e você já fica sabendo pelo menos a parte teórica, mas na prática, como é que é isso? Então aí nós viemos. Aí eu vou deixar a Lorena falar, né, claro, para ela explicar por que ela também quis vir e qual que é a visão dela, era a visão dela disso. Eu tô com 27 anos hoje em dia e eu não lembro assim, exatamente quando meu pai começou com esse papo de vir para os Estados Unidos, mas desde que eu me entendo como gente, meu pai fala sobre vir para cá passar uma temporada que seja, sabe? Ele nunca teve um plano concreto, mas sempre teve esse sonho. E eu sempre tive vontade de fazer um mestrado aqui nos Estados Unidos, desde o início da minha faculdade de Direito no Brasil. E eu tive incentivo também do escritório que eu trabalhava lá. Meu chefe veio para cá, estudou em Colômbia, um outro
um outro advogado, né, na época que eu trabalhava lá também veio. Então, tinha esse incentivo de vir estudar e casou do meu pai também ter esse interesse de estudar aqui nos Estados Unidos, que a gente acabou vindo juntos, né? Fez total sentido a gente escolher a mesma universidade, aplicar para a mesma universidade. Então, por isso, a gente veio para a Duke. E a gente acabou ficando aqui na Carolina do Norte, que foi uma surpresa para mim, muito grande, um estado incrível, maravilhoso. E inicialmente minha ideia era voltar para o Brasil, trabalhar com anticorrupção, que era o que eu fazia lá no Brasil. Mas as portas foram se abrindo para a imigração e fez total sentido, né? Nós, como brasileiros, falando a língua, a gente tem uma porta de acesso maior do que um advogado americano falando de imigração. E a gente já está falando em complexidade, a gente não imagina a diversidade de tipos, de modalidades de vistos, né? A gente generaliza tudo quando fala no cotidiano como green card, mas quantos tipos de green card existem? Quantos tipos de visto, melhor dizendo, existem para brasileiros? Vamos focar aqui no nosso tema, falar dos brasileiros que querem imigrar. São quase 200. De visto de forma geral, né? Não só de green card. Mas acho que para a gente começar a falar de green card, a gente pode dividir primeiro em duas categorias, que seria o family-based e employment-based. Então, você pode vir para cá com um green card que você, por ter uma relação familiar ou por uma relação de trabalho. Eu diria que no Brasil, a maioria das vezes, as pessoas que têm interesse de vir, né, são por um green card employment-based, que ou conseguem um emprego aqui, ou, por serem altamente qualificadas, se enquadram em uma das 5 categorias de employment-based que tem para o green card. Uma divisão, a primeira divisão é entre o visto de imigrante e o visto de não imigrante. Então, quando você fala em visto de imigrante, green card. Quando você fala de visto de não imigrante, é você poder ficar aqui sem o intuito de mudar para os Estados Unidos, sem essa vontade de querer vir e ficar. Então, tem gente que fica, às vezes, 10, 15, 30 anos aqui com visto de não imigrante. Então, a legislação, você está vendo que é complexo, porque você fala assim, é um visto de não imigrante. Então, em tese, você não tem a intenção de ir para ficar, mas você está lá há 30 anos. Eu estou aqui, nós estamos aqui há 1 ano e 2 meses. E a nossa autorização de trabalho acaba dia 12 de julho do ano que vem. Nós estamos vendo ainda alguma opção, ou visto de imigrante ou de não imigrante. Eu também estou pensando em talvez ficar 1 ou 2 anos na Europa. Minha cidadania italiana está saindo agora, porque na Europa eu vejo um campo muito bom para trabalhar a imigração para os Estados Unidos, porque os escritórios americanos estão basicamente na Inglaterra, principalmente em Londres mesmo, e em outras cidades que são enormes e tem muita gente vindo para cá, por exemplo, Madrid, Barcelona, pode pegar Roma, Milão, Paris. São locais que não têm ainda uma presença forte de escritórios de imigração americanos. Isso aí pode fazer muito sentido para a gente numa expansão, tá? Entendi. Então, André e Lorena, são mais de 200 tipos de vistos entre o green card, entre imigrantes ou não imigrantes. Então, assim, a gente vai ter que generalizar, né, para responder e para perguntar durante toda a nossa entrevista aqui, qual é o primeiro passo? Qual é o requisito prévio para quem quer postular a concessão desse visto ou desse green card para residir aí permanentemente? Quais são os requisitos básicos? Qual é o primeiro passo? Paulo, eu vou te dar uma resposta até um pouco filosófica, mas ela é bem rápida. É o seguinte, o primeiro passo é querer muito e entender que isso é possível. Sem querer, tá? Não tem como poder. Então porque parece algo que é muito fora da realidade. Então, quando você fala de visto de imigrante para os Estados Unidos, green card, é um assunto muito desconhecido. Então, é comum, 9 de cada 10 pessoas que a gente conversa, elas não têm a menor noção como é que isso funciona.
Então, por isso que eu disse que o primeiro passo é querer muito. Uma vez que a pessoa quer, ela vai buscar conhecimento e entender a dinâmica de funcionamento disso. E é para isso que a gente está aqui, para explicar essa dinâmica do INA, que é o Código de Imigração, né, o Immigration Nationality Act. E no Brasil, eu vou te dar aqui 2 exemplos bem simples. Se você pegar o número de faculdades de veterinária e fisioterapia que tem no Brasil, e a quantidade de profissionais formados todo ano, é um número muito superior aos Estados Unidos. E o Brasil tem 220 milhões de habitantes, aqui são 330. Então, só nessas 2 profissões foram exemplos. Eu poderia ter falado de odontologia, de engenharia, mas vamos ficar na veterinária e fisioterapia. Tá, vamos expandir. Veterinária, fisioterapia e enfermagem. São 3 profissões que faltam aqui no país, nos Estados Unidos. Então, existe uma facilitação de imigrantes do mundo inteiro que são formados e exercem, têm experiência nessas 3 áreas, de virem para cá. E sem entrar na especificidade, o principal, a pessoa tem que ter um currículo sólido, aliado a uma carreira de sucesso no Brasil. Não precisa ser a carreira de mais sucesso, não. Não precisa ser alguém que é aí um fisioterapeuta, um veterinário há 25, 30 anos. Pode ser, o período pode ser menor. Então, o que a gente vê, os brasileiros que têm tido concessão de green card para cá, estão na faixa, eu vou falar, 28 até uns 55 anos, sabe? É um perfil bem amplo, né? É amplo. Tem gente em de meio todo de tipo. carreira e gente que está nos primeiros anos, ali no 6º, 7º ano de carreira. Até porque tem muitas opções de visto, né? E aí cada visto vai se enquadrar ao seu perfil, por exemplo. Tem um visto que... Os vistos de não imigrantes e o visto de imigrantes, né? É claro que um visto de imigrante, para você ser residente aqui no país, residente permanente, os requisitos vão ser mais altos, né? O escrutínio vai ser maior. Se for um visto de não imigrante, que vai permitir que você more aqui nos Estados Unidos e faça renovações anualmente, ou dependendo de qual visto for, em outros períodos, como é que fala? A barra vai ser mais baixa. Então, digamos assim, eu tenho 27 anos, talvez eu ainda não consiga aplicar para um visto de imigrante, mas eu posso aplicar para um de não imigrante, ficar aqui, desenvolver meu currículo e, eventualmente, aplicar para um visto de imigrante que vai me dar o direito ao green card. Show de bola. Então, a gente viu aqui que são alguns requisitos prévios e que vão depender, basicamente, do currículo e da trajetória de cada brasileiro que pretende morar nos Estados Unidos. Agora eu vou perguntar para o André e para a Lorena o que acontece a partir do pedido de entrada. Existe uma burocracia muito grande? Vamos descobrir isso agora. Então, André, a gente fez aí a solicitação para o visto de estudo, para o visto de trabalho ou para o green card e postulou isso. A gente pode calcular uma média de tempo para cada processo? Como que funciona isso? Vamos falar do green card primeiro. O green card é um processo em 2 etapas. Então, você tem que cumprir uma etapa inteira para depois iniciar outra do zero. E falando hoje, bem genericamente... São 12 ou 2? São 2 etapas, 2. Tá. Não, se fosse 12, a gente ia sair correndo. São 2 etapas. Então, depois de acabar a primeira, que você pode começar a segunda. Você não tem como começá-las em paralelo. E vamos falar, entre 1 ano e meio e 2 anos e meio, um processo de green card, o tempo médio. Não vai ser mais rápido do que isso, não. A pessoa estando no Brasil, ela estando aqui nos Estados Unidos, tem umas variáveis que talvez diminuam esse tempo. Mas, então, existe assim, uma diferença. Você pode solicitar o seu green card morando também no Brasil? Pode. A diferença é o seguinte, na primeira etapa não muda nada. A primeira etapa é para ver a elegibilidade. É para ver se o seu currículo é bom, se você, como profissional, é uma pessoa interessante para os Estados Unidos te ter. Superada essa fase, você vai para a fase da emissão do green card.
Mas a emissão do Green Card não é igual uma emissão de uma carteira de motorista que você chega no Detran e ela está disponível. O Green Card nem sempre está disponível. Então, tem uma série de burocracias que levam tempo, entendeu? Se você estiver no Brasil, quem faz isso aí é o consulado. E a entrevista final é no consulado ali do Rio de Janeiro. Ele concentra isso aí no país inteiro. Mesmo se você morar em São Paulo, que tem consulado, mesmo se você morar em Brasília, que tem a embaixada, a entrevista é lá no Rio de Janeiro, por causa de uma organização administrativa. Se você estiver aqui nos Estados Unidos, você vai fazer isso num outro órgão, que é o, vamos chamar de Departamento de Imigração, que é o USCIS. Então, os processos da primeira fase são iguaizinhos, estando aqui ou estando no Brasil, e na segunda fase eles diferem. Aí um vai para um órgão, o outro vai para outro órgão. Mas você pode fazer perfeitamente no Brasil e todo ano eu posso falar sem medo de errar. São milhares de pessoas que fazem isso estando no Brasil, entendeu? Maravilha. A gente está entrando também num outro tópico que eu gostaria de abordar, que é o número. A gente tem uma estimativa numérica e quantitativa de quantos vistos, quantos green cards são concedidos anualmente. Eu queria saber, de todas as nacionalidades, o Brasil se destaca, ele tem alcançado uma posição de destaque, muitos brasileiros têm tido sucesso na emissão do green card ou dos outros tipos de visto? O que acontece? Os Estados Unidos estabeleceu isso já desde 1990, eu acho, que os Estados Unidos vão emitir 140 mil green cards por ano para employment based. Então, se você vem para cá pedir um green card com base num vínculo empregatício ou negócios. E aí, desses 140 mil, são alocadas porcentagens para diferentes países. Entendi. Isso é como então, se fosse uma política de Estado já definida. Exatamente. E atualmente os países que mais pessoas entram aqui são, se eu não me engano, China, México e Índia. Não sei se você tem outros dados, mas esses são os três que... Eu acho que tem um no Pacífico que está também nesse meio. São 4, aliás. E aí, desses 140 mil, normalmente, né, são emitidos 140 mil vistos green cards por ano, mas os Estados Unidos podem aumentar esse número se no ano anterior não foi, se não foi alcançado o número total de green cards disponíveis para pessoas que teriam direito, por conta de laços familiares, de vir para os Estados Unidos. Então, você consegue aumentar esse número, mas, de novo, vai ser distribuído percentualmente entre os países. No Brasil... Como é que a resposta é complexa? É um assunto muito complexo, realmente. Os Estados Unidos emitem mais ou menos 1 milhão de green cards por ano, para a gente falar de um número que vai ser fácil de entender, que é um número grande, né? E uma parte relevante desses green cards são employment-based, que é o que a gente está falando aqui, a pessoa que tem um emprego, vai começar um negócio, que é uma profissão que interessa para os Estados Unidos. Então, o número de pessoas vindo para cá é muito grande. Show de bola. Maravilha. E de brasileiro especificamente, só finalizar esse número aí, acho que ano passado foram acho que foram por volta de 11 mil green cards emitidos para pessoas com vínculo empregatício ou com interesse de fazer negócios aqui nos Estados Unidos. Maravilha. Então, a gente acabou de ver aqui que são 1 milhão de green cards anualmente concedidos pelo governo dos Estados Unidos. Desse 1 milhão, aí 11 mil são voltados a brasileiros e é sobre isso. A gente também já mencionou um pouco ao longo da conversa sobre isso. Eu quero saber, André e Lorena, se existe harmonia entre os interesses dos Estados Unidos em receber os imigrantes qualificados com o perfil de brasileiros que buscam isso, né? Eu imagino que quem se interessa por esse assunto e busca a concessão do seu visto e do seu green card já esteja minimamente informado e sabe que os Estados Unidos procuram um tipo muito específico de imigrante, né? Qual que é o tipo do perfil, qual é o perfil do brasileiro que procura vocês atualmente? Interessante você ter perguntado isso. São 2 perfis. Um
E todos têm aquela coisa em comum, que é querer demais. Então, existe um perfil de quem já sabe as regras e está se preparando há algum tempo e já está pronto e já começa o processo de imediato. O outro perfil é quem está descobrindo agora a possibilidade, está entendendo que é sim possível, que esse país foi construído por imigrantes e continua a ser construído por imigrantes, então existe espaço, a legislação americana tem espaço para pessoas qualificadas para virem, e essa pessoa começa a fazer um planejamento, que a gente chama de um planejamento de imigração, que é com o nosso direcionamento e trilhando caminhos que vão melhorar o currículo dela, e o caso que vai ser apresentado daqui, às vezes, um ano e meio para a imigração, vai ser um caso forte. Então, eu vou dar 2 exemplos aqui de coisas que a imigração gosta. Papéis acadêmicos, quando eu falo papéis, papers, são artigos acadêmicos, desculpa. Artigos acadêmicos são coisas, é um ponto levado em consideração pela imigração. E o outro que é importante é quantas vezes você saiu na imprensa e em quais veículos. Então, por exemplo, eu antes de saber disso, eu já fui entrevistado várias vezes, desde que eu tenho 23, 24 anos, eu estou com 47. E eu não guardei nada disso. E eu também nunca fiz esforço para que isso acontecesse. Eu nunca tive assessoria de imprensa, nada. Então, são só 2 exemplos de como melhorar o currículo. Porque se você seguir, não só esses 2, mas outros 5, 6, com 1 ano, 2 anos, uma pessoa que hoje não se qualifica, vai ter um caso muito forte na mão. Então, a gente pode falar que existe essa harmonia de interesses entre o perfil do brasileiro que busca e o perfil buscado pelo governo? Total, Paulo, tem sim. Existe muito brasileiro qualificado. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos escutando aqui agora, tanto aqui na live, quanto aí com você, né? São muito mais qualificadas do que pessoas que já vieram nesse ano de 2023, pessoas que vieram em 22, em 21 e em 20. Então, tem muita gente que está subestimando seu potencial. A pessoa tem a qualificação ou boa ou quase lá, está pertinho de chegar no ponto de ter um caso forte, só que ela acha que é impossível. Então, ela não procura saber, não procura entender a dinâmica, e aí acaba desistindo de algo que ou está na mão ou muito próximo. Exatamente. E também a gente não pode deixar de lado a política, do lado do nosso programa, né? A gente falou que, por exemplo, a concessão dos vistos e dos green cards é tido como uma política de Estado para os Estados Unidos. Eu quero perguntar agora para o André e para a Lorena se a imigração americana se difere muito de outros países próximos, por exemplo. A gente sabe que existe uma relação cultural muito forte entre Estados Unidos e Canadá, além de geográfica, né? Existe, André, na sua percepção, na sua avaliação, com base no que você estudou no seu mestrado, uma diferença muito grande entre os tipos de imigração quistos pelos 2 países? Olha só, a imigração americana, existe um componente forte de subjetividade na hora de concessão do green card. No Canadá, o sistema é muito mais objetivo, ele é baseado em pontos. Então, por exemplo, o Canadá quer médicos. Se você é médico, você ganha pontos. O Canadá quer quem fala inglês. Se você fala inglês, você ganha pontos. E se você atingir um determinado número de pontos, a sua imigração é hiperfacilitada. O sistema nos Estados Unidos é muito complexo, igual a gente está falando aqui desde o início, e aí o Canadá se aproveita dessa complexidade, porque os países são muito parecidos, né? Facilita o seu sistema e atrai muita gente. Então, o Canadá é um país muito menor que os Estados Unidos, e se você for olhar os números per capita da imigração para o Canadá, são muito maiores do que os dos Estados Unidos por causa disso. Só que tem um outro ponto. Os Estados Unidos pagam muito mais para empregados aqui e são um lugar muito melhor de se fazer dinheiro para empreendedores. Então, o número de canadenses que querem visto para os Estados Unidos é enorme. Os Estados Unidos, se você for pegar
O pessoal da área de TI aqui, de alto nível, eles ganham 3 vezes mais que no Canadá. Eu estou falando realmente de nível de diretoria e vice-presidência. Pessoal que ganha aí no Canadá $1 milhão por ano, aqui está ganhando 3,5. É muito mais que no Canadá. Isso aí se reflete nos níveis mais baixos. Quem ganha lá no Canadá $80 mil, aqui estaria ganhando 140, 150. E isso é um fator que todo mundo leva em conta, sabe? Então, realmente esse balanço para quem quer sair é difícil. O Canadá tem uma política mais aberta, mas em termos de oportunidade... Não, oportunidades são enormes também, só que aqui os números são muito maiores. Então, a decisão é personalíssima, Paulo. Tem que pesar muito bem tudo que está em jogo, né? Você falou que o Canadá, por exemplo, é um país que tradicionalmente ele é mais liberal, ele é mais aberto, né? E os Estados Unidos, ele oscila mais. Os Estados Unidos, a gente sabe que a gente está falando, até a nossa live foi anunciada como a relação entre a legislação imigratória e as prévias norte-americanas. Os Estados Unidos, vez ou outra, alterna entre republicanos e democratas. Eu perguntei isso porque a gente teve uma notícia muito interessante e muito chocante, né, para algumas pessoas, uma declaração do candidato à presidência dos Estados Unidos, DeSantis, que falou que os brasileiros não são bem-vindos nos Estados Unidos. Isso é verdade? Como que isso foi recebido pelos profissionais que atuam com imigração nos Estados Unidos? Nós recebemos isso. Tem uma semana que Lorena e a gente recebe isso por e-mail, por WhatsApp, às vezes até pessoas que ligam. Eu não sabia que vocês não aguentavam mais ouvir isso. Desculpa até perguntar, então. O que aconteceu foi o seguinte: o Ron DeSantis falou isso e eles pegaram só essa parte, né? O que ele quis dizer, hoje, o estado, ele é o atual governador da Flórida, o estado número 1 com mais brasileiros é a Flórida, o número 2 é Massachusetts e o número 3 é a Califórnia. Na Flórida, tem mais ou menos 250 mil brasileiros entre legais e ilegais. E o número de ilegais até supera o número de brasileiros legais. E em cidades como Miami e Orlando, a quantidade de brasileiros ilegais é enorme. Seja pessoas que atravessaram a fronteira do México, seja o chamado overstay, que é ficar mais que o seu visto permite. Seja um visto de turista, seja um visto de estudante, as pessoas vêm e não voltam. Então, o governador, ele quis se referir especificamente a essas pessoas que estão ilegais aqui. O projeto dele, se for eleito presidente, primeiro ele precisa passar pelas primárias republicanas, né? Se ele for eleito presidente e conseguir aprovar no Congresso, é transformar o sistema de imigração aqui mais parecido com o Canadá. Um sistema mais amigável para quem quer vir. E mais objetivo. País, produzir, mais objetivo. E provavelmente até aumentar consideravelmente o número de imigrantes qualificados, Paulo, porque a população americana, igual a brasileira, igual a europeia, ela está com a taxa de natalidade muito baixa. Então, se não for um influxo de imigrantes no país, já vai começar a acontecer o que está agora acontecendo no Japão. A população vai diminuir. No Canadá, a população está com o maior crescimento do que a gente chama de Ocidente. Então, se você pegar a Europa inteira e a América inteira, a América do Norte, a América Latina, a América do Sul, o Canadá tem o maior crescimento populacional, não por natalidade, mas por imigração mais natalidade. Entendi. Então, por um lado, ao mesmo tempo em que ele pretende inibir ou coibir a imigração ilegal, esse vai ter um contra-efeito que é aumentar a imigração legalizada, né? A gente está aqui, obviamente, durante toda a entrevista, falando sobre os procedimentos legalizados de imigração, né? Mas eu imagino que vocês também tenham estudado o que acontece com os imigrantes ilegais, não? A gente vê muito... existe uma mística, né, na cultura brasileira sobre a questão da deportação, para quem é pego de uma situação irregular. Quais são as principais
penalidades que um imigrante, para finalizar a nossa conversa e para a gente também valorizar todo esse trabalho burocrático que vocês estão fazendo aí, alertar quem pretende imigrar de uma forma ilegal, quais são as penalidades, as principais sanções que os brasileiros ou imigrantes de outros países estão sujeitos caso sejam flagrados em uma situação irregular? Você quer endereçar essa... Nossa, eu não consegui ouvir. Vamos lá. É o seguinte, existem aqui os centros de detenção do ICE. ICE é a Polícia de Imigração. É a segunda maior polícia dos Estados Unidos. Ela só perde para o FBI. É uma agência federal. ICE stands for? Immigration and Customs Enforcement. Ela é ligada ao Department of Homeland Security, o DHS, que tem status de ministro de Estado. O chefe do DHS, ele reporta diretamente ao presidente dos Estados Unidos. Quando a gente chega no país e a gente passa por aquela entrevista rápida, né, para a entrada, o pessoal ali também é ligado ao DHS, é o pessoal da Guarda da Fronteira, o CBP, o Customs and Border Patrol. Eu estou falando essa sopa de letras porque eu quero deixar claro que realmente é complexo o sistema. É então, complexo e é delicado, né? É muito burocrático porque são sanções graves. Se existe todo esse policiamento por trás, é porque as infrações criminais são pesadas. Todo dia, entre 35 e 50 mil pessoas dormem em centros de detenção do ICE. O ICE tem alguns poucos centros próprios e muitos centros de detenção terceirizados. E é um número alto, né? Pessoas que já têm ordem de deportação ou pessoas que foram pegas. Você sabe como é que a maioria das pessoas são pegas? A esmagadora maioria, infrações de trânsito. Então, se você não parou numa placa de stop... Eu ia imaginar que seria trabalhando. Não. O ICE até tem essas blitz em fábricas, em construções, né? Porque o pessoal da construção civil tem muita ilegalidade imigratória. Agora, o principal meio que o sistema acha o imigrante é através da infração polícia, de trânsito. que quando para por excesso de velocidade ou alguma infração de trânsito pequena, porque quando isso acontece, a pessoa vai para o sistema. E aí, tem estados que a polícia reporta para o ICE, tem estados que não reporta para o ICE, mas é disparado o meio mais comum. E aí, uma vez no sistema, pode-se começar um processo de deportação, separação de família, e tem crianças, Paulo, que, por exemplo, o casal veio para cá, a criança nasceu aqui, nunca saiu daqui, às vezes não fala nem a língua dos pais, só fala inglês, e os pais normalmente falam espanhol, e pode ser que um dos pais, ou até os dois, sejam detidos pelo ICE, sejam deportados, e aí há a separação da família. Se os pais quiserem levar as crianças, pode, tá? O Estado não vai separar pai de filho se não quiser, não. Mas, muitas vezes, o pai é deportado, a mãe fica com os filhos, ou vice-versa, mas normalmente é isso que acontece. Então, são situações super tristes. O ICE é uma polícia ativa que, igual eu disse, aí entre 35 e 50 mil pessoas todo dia dormem em centros de detenção. Não são chamados cadeias ou penitenciárias, são centros de detenção, mas você é privado da sua liberdade, você vai usar roupa laranja, você não tem direito a mais do que um telefonema, acho que por semana. Então, é uma prisão com outro nome. E eu acho que, independente da inclinação política hoje em dia aqui nos Estados Unidos, eu acho que todos os lados entendem que a imigração precisa passar por uma reforma, porque assim, é um sistema muito complexo e é um sistema muito restritivo. E essa restrição leva, por exemplo, ao crescimento desse mercado ilegal, né, de tantas pessoas ilegais entrando no país. Enquanto o país precisa, sim, de trabalhadores legais em diversas áreas, né? Como eu disse anteriormente, o limite de 140 mil green cards por ano esse número existe desde 1990 e a gente está em 2023 e nunca mudou, né? Então, independente do lado
político, eu acho, né, que independente de quem ganhar, né, as próximas eleições, eu acho que vai vir com uma mudança, espero eu, né, em relação às políticas migratórias. O americano, ele sabe que ele está perdendo talento. Sabe, aquela fase dos anos 80, 90, que os brasileiros normalmente vinham para cá para trabalhar da limpeza de hotel ou para trabalhar em funções pesadas de construção civil, isso não acabou não, isso continua. Só que hoje tem muito brasileiro aqui em cargo bom, tem muito brasileiro em cargo gerencial, tem muito brasileiro empreendendo, realmente houve essa ao longo desses anos, vamos falar aí de 80 para cá, praticamente 40 anos, houve uma mudança do perfil do imigrante. Antes era uma dominância total de cargos subalternos, e eu não falo isso com nenhum preconceito, mas de fato são cargos considerados subalternos, de trabalho muito braçal. Hoje não. Hoje essa dominância acabou. Tem muito brasileiro em cargo bom aqui, tem muito brasileiro empreendendo em áreas variadas, que vão desde coleta de resíduos, porque o Brasil lidera nisso, né? O Brasil, eu acho que em alumínio é o número 1 ou 2 do mundo, desde coleta de resíduos até aluguel de carro, passando por consultoria, e muita coisa que não é ligada a brasileiro, não, tá? Tem brasileiro aqui que o público é 99% americano. Tem cervejarias brasileiras aqui, já em vários estados, eu não estou falando só da Flórida, em vários outros estados. Califórnia tem, Tennessee tem, Alabama tem, que o Brasil nem sabe que isso existe, pessoas que estão indo super bem, que estão expandindo. Então, esse país é o país da oportunidade. É legal também que a gente também percebe... os canadenses não estariam vindo, porque os países são parecidos, mas esse aqui tem muito mais oportunidade que lá. E a gente também percebe que o Brasil ele pode ser visto de uma forma mais positiva nos outros países, né? Com esse seu último relato. Agora, está chegando a hora da gente encerrar a nossa entrevista aqui no Ponto de Vista. Esse mês a gente falou com o André e a Lorena Pinelli, os mais novos egressos da Dukloff School, falaram sobre a legislação de imigração para os Estados Unidos. Eu vou ficando por aqui, mas o Ponto de Vista volta no mês que vem, falando sobre mais algum tema que repercuta no direito e na política. Até lá!